começar o programa, nós vamos conversar um pouco sobre saúde, especificamente sobre um órgão muito importante do corpo, que é o fígado, que está em evidência. Quem vai falar sobre isso é o médico gastroenterologista também, especialista em fígado também, doutor Luiz Eduardo Cheira. Doutor Cheira, como vai, doutor? Tudo bem? Tudo bem, Marcelo. É uma verdade, tem se falado muito em fígado, né? Esse órgão está em evidência. Ele é importante mesmo, doutor? Olha, para você ter uma ideia, o fígado, tudo que você come, bebe ou cheira, acaba indo para o fígado. E o fígado ali transforma essas coisas, esses produtos, para serem aceitos pelas células do corpo ou mandados embora, ou excretados. Para que a gente tenha uma ideia, esse órgão, o fígado, faz mais de 500 funções, reações químicas diferentes todos os dias, e cada uma delas milhares e milhares de vezes. Então você imagina a máquina que não é isso, né? E por isso hoje já se descobre que grande parte do metabolismo alterado das pessoas, aquelas que não emagrecem ou aquelas que têm problemas diversos, né, está muito relacionado com o fígado. Bom, um dos grandes problemas do fígado, que pelo menos que todo mundo lembra, é a cirrose. Não é? É verdade. Fala um pouco da cirrose. De fato, é um problema que hoje preocupa mais do que preocupava antes, doutor? Sim, porque hoje se descobriu, Marcelo, que a cirrose não está apenas na bebida. Antigamente se relacionava muito. O indivíduo toma umas e outras, vai ficar com cirrose. A cirrose que é uma verdade, né? É uma verdade, mas não é só com a bebida, certo. Infelizmente. A cirrose é um endurecimento do fígado. Ele, conforme ele vai sendo agredido, ele vai formando umas traves fibrosas, vai se fibrosando. Ou seja, é como o fígado que nós conhecemos, o fígado de boi, não é? Que é molenga, sim, é um órgão mole, o nosso também é. Mas na medida que ele é agredido, ele vai ficando meio endurecido. Vai virando, deixando de ser um fígado, vai virando um cupim, vamos dizer assim, de tão fibroso. E chega uma hora que ele forma nódulos, e esses nódulos endurecem tanto o fígado que acaba com as funções dele. Essa é a cirrose, um endurecimento progressivo do fígado, culminando num processo onde as suas funções praticamente deixam de existir e com grandes repercussões para o corpo como um todo. Mas nesse processo aí, não tem sintoma ou não tem no processo? Ou só vai aparecer quando está grave já? Marcelo, sempre tem. O problema é que a gente deixa meio de lado, fala amanhã eu vejo, né? Se for homem, então não vai no consultório ver de jeito nenhum. As mulheres já se cuidam mais. Mas os sintomas que a gente percebe quando o fígado está em processo de, vamos dizer, injúria, né? Está sofrendo, é cansaço muito grande, dores de cabeça, porque o órgão que mais dá dor de cabeça não é o cérebro, é o fígado. Essa eu não sabia. Pois é, o cansaço também, aquela leseira, aquele cansaço, falta de motivação, também é. E existem, claro, vários outros sinais, né? Às vezes, o amarelo do olho, o branco do olho fica meio amarelado, a urina fica mais escura, é a chamada icterícia, não é? Que pode ser dado numa cirrose, pode ser dado em outras doenças que também causam cirrose. Para se conhecer se está com problema ou não, você vai no médico e faz o quê, Cheio? Normalmente, hoje em dia, felizmente, existem vários métodos, né, de imagem, onde o ultrassom é o mais básico de todos. Há um segundo exame que é quase como um ultrassom chamado elastografia, que ele mede esse endurecimento do fígado, essa fibrose do fígado e classifica se está com fibrose 0 ou fibrose 1, 2, 3, 4. Quando está em 4, já é a cirrose. E existe, Marcelo, vários exames de sangue. As enzimas do fígado, o próprio hemograma, que é conhecido de todos, o coagulograma, a albumina, são exames que, direta e indiretamente, o hepatologista cruza as informações e pode atestar se o fígado está cirrótico ou se ele é um pré-cirrótico, não é? Muitas vezes, cirrótico, às vezes o caminho que ele tem que seguir é só o transplante hepático.
Não tem outro jeito. Da cirrose não se regride. Há um entendimento no imaginário popular de que o fígado se regenera. Eu ia te perguntar isso. Muita gente pensa que o fígado é o único órgão que pode... Sim, e é um fato. E ele se regenera. Mas tudo tem um limite. Certo. O fígado também tem a sua capacidade de regeneração, que não é infinita, não é? Ele se regenera até um certo ponto. Passando daquele limite, cruzando aquela linha, o fígado não se regenera mais. Aí, ou o indivíduo vai realmente para falência hepática total e morte, ou ele vai para um transplante hepático, não é? Que não é muito fácil, porque a fila é grande. Hoje se transplanta no Brasil inteiro e nós temos muitos cirróticos, né? Muita gente. E há que se lembrar, Marcelo, que, como eu estava dizendo, a cachaça, a pinga, o álcool, né? O vinho, a cerveja, não são os únicos vilões. Certo. Existem as chamadas doenças autoimunes, que, como a hepatite autoimune, ou a própria hepatite com vírus, né? Hepatite B, hepatite C, hepatite D, hepatite E. Hoje a gente conhece vários tipos de hepatite que podem conduzir à cirrose. E existem também outras doenças, o acúmulo de ferro no fígado, que é a chamada hemocromatose, a chamada colangite biliar primária ou colangite esclerosante primária, enfim. Tem muita gente que vem ao meu consultório e fala assim, doutor Cheda, a minha mãe teve cirrose e morreu, a minha avó também. É genético, e então, elas nunca beberam. E aí você vai olhar, é uma doença genética, que a pessoa que está lá também já está começando a ter. E como tudo, quando está no começo, é possível parar aquilo e tomar um outro caminho e a pessoa melhorar. O caminho é o quê? É medicamento? E o que mais? Depende do que seja, são medicamentos. Hoje, cada vez mais estudados, né? Até porque hoje, Marcelo, a gente tem os chamados biológicos, que são drogas que mexem até no DNA da pessoa, não é? Muitas outras drogas que hoje estão em pesquisa ou já aprovadas, que sabidamente estabelecem um corte nítido entre o que a pessoa tinha e o que ela vai ter daqui para frente. E, claro, mudança de comportamento. Certo. Quando que você imaginava, por exemplo, que um indivíduo que comesse muita farinha de trigo, muito açúcar, tomasse muito suco de frutas, olha, o açúcar, a farinha branca de trigo e o suco de frutas, que ele pudesse desenvolver uma gordura no fígado. E a gordura no fígado é hoje um dos maiores fatores da cirrose. Nos Estados Unidos, por exemplo, que é um país onde se toma muito uísque, se toma muito álcool, o pessoal consome muito, já não é mais o álcool que está encabeçando os transplantes hepáticos. É a gordura no fígado, a esteatose hepática. Já mudou. Que vem do metabolismo, dessa comida errada que nós fazemos. Dr. Cheda, muito obrigado. Volte mais vezes para conversar mais sobre isso. Grande Obrigado. Abraço. Agora eu vou te dar uma dica importante. Algumas universidades têm preço. A Unifil tem valor. Mais do que preço, valorizamos sua formação através de experiências e práticas reais, que impulsionam o seu futuro. Ingresse com a sua nota do Enem, histórico escolar, transferência externa ou segunda graduação e garanta a bolsa de 25% a 100% para todo o curso. Saiba mais em unifil.br. Unifil, você já decidiu. Já voltamos. Don't get in touch if your English is perfect, but if you would like to learn new expressions, improve your speaking skills, or even start from zero, at SD English we have teachers for all ages, all levels, and any objective, be it business, travel, or conversation. You could have your classes online, in one of our schools, or even at home in Londrina. Send us a message and we'll get you started.
A importância de dar valor à vida. É assim que a Laundry Life, serviço de assistência de enfermagem 24 horas, trabalha para atender quem necessita de cuidados domiciliar e acompanhamento hospitalar. Com uma equipe de profissionais de enfermagem altamente qualificados, a Laundry Life oferece serviços para pacientes de todas as idades e patologias, com todos os tipos de cuidados, com carinho, atenção e confiança. Laundry Life, sinônimo de conforto e qualidade de vida para o paciente e tranquilidade para a família. Algumas universidades têm preço, a Unifil tem valor! Mais do que preço, valorizamos sua formação através de experiências e práticas reais que impulsionam seu futuro. Ingresse com sua nota do Enem, histórico escolar, transferência externa ou segunda graduação e garanta bolsa de 25% a 100% para todo o curso. Saiba mais em unifil.br. Unifil, você já decidiu. É hora de sucessão familiar aqui no programa. E, claro, com Otávio Scandelar, né? É o quadro que é mais comentado desse programa. E hoje com um convidado especial. Como vai, Scandelar? Tudo bem? Boa noite, Marcelo. Boa noite para você, meu irmão e minha irmã. Nós estamos aqui hoje com uma missão bem nobre. Pai e mãe, vocês que são responsáveis pelo teu filho e pela tua filha. Nós temos um problema de lixo em Londrina, no Brasil e no mundo. É o descarte do lixo, todo lixo. Nós temos um problema muito sério. Mas dentre eles o descarte de lixos eletrônicos. Mas como Deus é sábio, de vez em quando ele manda alguém para nos ajudar nesse erro que a gente comete, que não é descartar corretamente nossos lixos. Então, para falar um pouco sobre isso, hoje nós trouxemos aqui nosso companheiro rotário, né? O André, que tem a Ocean, a Green Ocean, uma empresa que faz coleta de lixo eletrônico, transforma algumas peças, doa para entidades e vive a vida também. Então, o André que vai falar conosco hoje. André, a palavra é toda sua. Boa noite a todos. Estamos fazendo esse trabalho em Londrina há 5 anos, né? Temos como um projeto que iniciou aí em 2020. Fazemos um trabalho no município. Junto com o Rotary Londrina Sul, né? Exatamente, fazemos esse trabalho no município em parceria com o Rotary Clube Londrina Sul, onde temos o projeto Rotary Coleta. Já arrecadamos centenas de toneladas, posso dizer. Inclusive, recentemente, um trabalho norte pioneiro. Viemos a recolher nos últimos 30 dias 21 toneladas, 800 quilos. É muita coisa, hein? Muito volume de material. A gente diz assim que o pessoal tem participado, estão se policiando de fazer esse descarte consciente, né? Descarte correto desse resíduo. Então, a gente procura ter parceria, né? A instituição Rotary com outras instituições, a Green Ocean, fazendo essa causa ambiental e transformando também para a área social. Então, isso tudo é revertido, é beneficiado e dá, a gente fala assim, né? Preservação ao meio ambiente e trabalho social. Tudo junto. É tudo junto, é uma união aí desses fatores aí de reciclagem. Inclusive, ele tem junto com ele a Polícia Federal, as entidades que recolhem essas máquinas eletrônicas, enfim, passado para o André, no caso da empresa dele, e ele faz o desmanche dessas máquinas contraventoras. Não é isso, André? Correto. Você pode falar um pouco sobre isso? Sim, hoje atendemos essa área da segurança pública, né? Envolvendo Polícia Civil, GAECO, Ministério Público de Londrina, Polícia Militar. Hoje, essas máquinas de jogos de azar que são apreendidas, a gente recebe isso, faz a descaracterização, né? Faz a destruição e a reciclagem disso aí, documentando para as autoridades, né? Então, hoje, o lixo eletrônico é um resíduo que tem um leque muito grande. A gente fala desde o eletrodoméstico a uma linha empresarial, industrial. Então, envolve tudo. Envolve poder público, envolve sociedade, universidade.
e a parceria com os munícipes, né? Então é um leque muito grande isso falar em lixo eletrônico. E tem coisa que depois vocês recuperam e doam. Exatamente. Após a gente receber esse material, a gente tem parceria com pessoas de TI, né? São os técnicos que têm um entendimento nesse produto, nesse material que vem para o depósito, é testado, avaliado e junto ao Rotary Clube Londrina Sul, né, projeto Rotary Coleta, o Rotary direciona as pessoas que necessitam, né, o Rotary Clube Londrina Sul, onde eu faço parte, direciona para nós quem precisa ali de um computador, uma criança, né, que precisa para estudar um notebook, e a gente está à disposição da sociedade para poder fazer esse trabalho social. Tá, e também a lâmpada. Hoje nós não podemos mais colocar as nossas lâmpadas no lixo. A gente fazia isso, sem parar. Fazia isso daí. Como é que você está com relação às lâmpadas aqui em Londrina? Lâmpadas descartáveis. Correto. Hoje eu posso dizer que em Londrina, a gente da Green Ocean somos o maior recebedor, não só de Londrina, mas vou falar englobando aqui norte do Paraná. A gente temos uma parceria com a empresa Reciclos, que é nacional, de Curitiba, onde esse produto chega para nós, a gente não faz a coleta, a gente só pode receber a lâmpada no depósito. Então, os grandes geradores, instituições municipal, estadual, federal da nossa região traz para nós até o depósito e a gente destina para a cidade de Curitiba a empresa Reciclos, que faz o tratamento adequado do destino final da lâmpada. Então, hoje a gente recebe um volume de média 1 tonelada mês de lâmpada. Qualquer tipo? Qualquer tipo de lâmpada. Inclusive também o pessoal, as baterias, né, de celular, que o pessoal não sabe como descartar, enfim, a gente também recebe esse material. E o leque vai de uma linha que a gente pode falar branca, marrom, que envolve linha de casa doméstica, né, linha de escritório, seria computadores, e até a linha industrial, que envolve equipamentos maiores. Ele tem uma outra proposta bem recente aí, que é a Tata, que está aqui em Londrina hoje, talvez uma das maiores empregadoras, né? A empresa indiana. Uma empresa indiana que está vindo aí com tudo. Aliás, um grande feito para Londrina essa empresa aí. É verdade. E ela vai também trocar agora, possivelmente muito breve, a sua área já usada e vai fazer o quê, André? Isso, a gente tem uma parceria, já atendemos a TCS, né? O grupo Tata há 2 anos, e equipamentos que não servem mais ali para eles, que ficam obsoletos, né? Eles destinam para a gente faz algum reparo que precisa fazer com os técnicos em parceria com o pessoal de TI e fazemos a doação. Colocamos para pessoas que estão iniciando a universidade, né, notebooks, equipamentos de computadores, para aqueles que não têm a condição de ter esse material. Isso é notícia boa, hein? Só notícia boa. Deixa ver, gente. Então, isso que é Londrina. Então, nós da Sucessão Familiar estamos envolvidos também nessa questão, tá? Para que nossos filhos se eduquem melhor e façam o descarte mais correto do que nós não precisamos mais. O nosso tempo está encerrando, nós temos muito mais a falar sobre isso, mas hoje fica por aqui. Então, pai e mãe, ensine bem teu filho. Boa noite e agora passo a palavra para o André para a despedida. Eu agradeço a todos e venho informar que quem precisar fazer o descarte, né? Hoje a gente também busca domicílio, esse trabalho não tem custo, é um trabalho gratuito para a sociedade de Londrina. Então a gente faz a coleta domiciliar também, não importa o volume, se é pouca coisa, a gente vai buscar na casa, porta a porta, para ter esse resultado, né? Esse descarte positivo consciente. Então a gente temos hoje na zona norte de Londrina o depósito, onde a pessoa também, se quiser levar lá, pode fazer o descarte também, na Avenida Alexandre Santoro, 590. Obrigado, André. Grande abraço, Candelar. Boa noite, gente. Até a próxima. Agora eu vou te dar uma dica importante. Algumas universidades têm preço, a Unifil tem valor. Mais do que preço, valorizamos sua formação através de experiências e práticas reais, que impulsionam o seu futuro. Ingresse com a sua nota do Enem, histórico escolar, transferência externa ou segunda graduação e garanta a bolsa de 25% a 100% para todo o curso. Saiba mais em unifil.br. Unifil, você já decidiu. Já voltamos. A
A importância de dar valor à vida. É assim que a Laundry Life, serviço de assistência de enfermagem 24 horas, trabalha para atender quem necessita de cuidados domiciliar e acompanhamento hospitalar. Com uma equipe de profissionais de enfermagem altamente qualificados, a Laundry Life oferece serviços para pacientes de todas as idades e patologias, com todos os tipos de cuidados, com carinho, atenção e confiança. Laundry Life, sinônimo de conforto e qualidade de vida para o paciente e tranquilidade para a família. Don't get in touch if your English is perfect, but if you would like to learn new expressions, improve your speaking skills, or even start from zero, at SD English we have teachers for all ages, all levels, and any objective, be it business, travel, or conversation. You could have your classes online, in one of our schools, or even at home in Londrina. Send us a message and we'll get you started. Algumas universidades têm preço, a Unifil tem valor! Mais do que preço, valorizamos sua formação através de experiências e práticas reais que impulsionam seu futuro. Ingresse com sua nota do Enem, histórico escolar, transferência externa ou segunda graduação e garanta bolsa de 25% a 100% para todo o curso. Saiba mais em unifil.br. Unifil, você já decidiu. Agora vamos falar de um assunto de saúde aqui no programa. Está conosco o oncoginecologista Francisco Lopes, doutor Francisco Lopes, mais uma vez presente ao programa, para falar da miomectomia robótica. Interessante, muita gente tem mioma. Então vamos começar conversando sobre isso. Como vai, doutor? Tudo bem? Tudo bom, Marcelo. Um grande abraço para você. Prazer em revê-lo. Muitas mulheres apresentam mioma, não é isso? Muitas mulheres. A gente sabe que praticamente vai chegar numa determinada idade que 100% das mulheres vão apresentar algum tipo de mioma. Você fala, mas todo mundo tem mioma? Não, não é assim. É que existem miomas pequenos, em que às vezes não dão nenhuma sintomatologia e às vezes você não consegue nem ver nos exames de imagem. Mas é muito comum as mulheres terem mioma. E só para quem não sabe, o que é o mioma? O mioma é um tumor benigno da musculatura do útero, tá? Em que necessariamente você precisa tirar? Não precisa tirar. Pode conviver até morrer? Pode, depende de onde está a localização desse mioma e dos sintomas que ele está te dando. E quando que é necessário fazer uma cirurgia, doutor? Por exemplo, quando você tem um mioma grande, com grande volume, que está abaulando o abdômen, que está causando problemas intestinais, problemas de urina. Por exemplo, ela pode perder urina porque o mioma está empurrando a bexiga. Ela pode ter dificuldade de ir ao banheiro para defecar porque o mioma está atrapalhando. Ela pode ter dor na relação sexual porque o mioma está atrapalhando. Aí tem que indicação de tirada. Mas se você tem um mioma que ele não é submucoso, o mioma submucoso é o mioma que fica para dentro do útero. Esse mioma ele causa muito sangramento. Não interessa se ele é grande ou pequeno, ele vai causar o sangramento. Então não é porque você tem um mioma pequeno que você vai deixar, e nem porque você tem um mioma grande que você vai tirar, porque ele está causando dor, causando sangramento, então precisa ser retirado. Não se sabe quando ele cresce, nem por que cresce, você sabe? Genética. Ah, é só por isso? Genética. Ah. Evidentemente que se você der hormônio para paciente, hormônio feminino, o estrogênio, ele vai crescer. Já tem o mioma lá, com hormônio? Vai crescer. Ah, tá. Entendo? Agora, teve a indicação de cirurgia. Quais são as técnicas? Então nós temos hoje algumas técnicas. Por exemplo, a cirurgia mais antiga, que é a cirurgia aberta, que é o que a gente chama de laparotômica. Nós temos hoje a laparoscópica, que é tecnicamente complexa, porque ergonomicamente ele é muito difícil, mais difícil. E nós temos hoje a robótica. A robótica, por causa da ergonomia e por causa da facilidade da cirurgia com o robô, hoje em dia os miomas maiores e dependendo da localização, é o mais indicado. E nós temos também o que a gente chama de embolectomia. Aí tem que explicar o que é isso. Embolectomia, o que é? Normalmente quem faz é um cirurgião vascular, que faz a infiltração de uma substância dentro da veia da paciente, normalmente pela perna, e que esse líquido vai chegar lá na artéria ou na veia do mioma e vai parar de ir sangue. Parando de ir sangue, morre o mioma. Interessante essa técnica. Tá?
É uma técnica interessante, mas não é 100% de certeza que isso vai acontecer. Mas a grande maioria das vezes dá um resultado muito bom. No caso da robótica, em Londrina já foi feita, doutor? Eu já fiz a robótica de miomectomia. Não só aqui quanto em São Paulo. O que é na realidade? Você entra com a cirurgia robótica, você tem mais facilidade em estancar o sangue, certo? Tá? Porque sangra muito essa cirurgia. Normalmente o que a gente faz é coloca um clipe na artéria uterina, bilateral do útero, e injeta-se também uma substância para diminuir a questão do sangramento. Aí você faz a cirurgia, depois você vai lá e tira o clipe. E o efeito da medicação que foi injetada no útero, ele desaparece com algumas horas. E a recuperação do paciente na robótica é muito mais fácil? Nossa, muito mais fácil, não tenho dúvida. Inclusive que a grande maioria dessas cirurgias, às vezes, dependendo do caso, a gente pode dar alta no mesmo dia. Olha, isso é uma notícia, né? A cirurgia robótica. Certo. A robótica, as outras não. As outras não. A que mais demora a recuperação seria a técnica mais antiga, aberta. Aberta, com certeza. Porque, primeiro, que é uma cirurgia que é dolorosa. Certo. Tá? Principalmente se você faz uma cirurgia aberta e foi feito, por exemplo, com anestesia geral. Quando você faz anestesia geral, você não tem o bloqueio do nervo através de uma hack ou de uma peridural, por exemplo. Certo. Que melhora muito a questão da dor pós-operatória. E isso pode acontecer. Na cirurgia laparoscópica e na robótica, eu sempre peço para o anestesista fazer um bloqueio, que é ou a hack ou a peridural, e fazer a geral. Então, a paciente vai ter a vantagem de não estar sentindo nada, porque a geral não vai fazer, ela nem vai ver nada, mas o bloqueio vai fazer com que ela fique durante alguns dias praticamente sem dor. Porque essa cirurgia é uma cirurgia dolorosa. Outra coisa, o mioma pode voltar? Pode acontecer de crescer outro? Pode acontecer de aparecer outro, porque primeiro, é um problema que é genético. Certo. Tem algumas mulheres que têm mais tendência a ter, né, miomas. Então isso vai acontecer, você tira um, você não tirou, tá lá o mioma. Não, apareceu outro. Certo. Então isso pode acontecer. E tem mulher com mais de um? Tem, opa. Com vários miomas? Eu já tirei numa paciente 13 miomas. Nossa, claro, esse é um caso extremo. Para literatura médica. Caso né? extremo. Eu tenho colegas que já tiraram 20 e poucas miomas, ele tira foto, manda para mim. E aí faz uma cirurgia só? Numa cirurgia só. Já, olha... Não, você não fazer uma cirurgia para tirar um mioma por vez. Então, é muito importante isso porque melhora bastante a qualidade de vida do paciente, né? Outra coisa que podem perguntar, o tumor benigno, o mioma, esse nunca vira maligno ou tem casos? Primeiro que o tumor benigno não se transforma em maligno e nem maligno se transforma em benigno. Não tem isso. Pelo menos não se conhece na literatura médica. Isso. O que acontece muitas vezes é que ela pode estar com um tumor maligno que achou-se que era benigno. Aí uma questão de diagnóstico mesmo. Isso, uma questão de diagnóstico. Porque é muito difícil de você fazer um diagnóstico de um tumor maligno da musculatura do útero, porque você não tem anátomo patológico, você tem que fazer uma biópsia. Só com biópsia mesmo? Só com biópsia. E tem alguns, evidentemente, sinais, na ressonância principalmente, de que aquilo ali pode ser alguma coisa maligna. Quando você tem isso, você tem que tomar cuidado durante a cirurgia para você não espalhar essas células no abdômen. Que aí causa metástase e um abraço. Isso mesmo. E você sempre manda depois biopsiar ou não precisa? Não, toda vez. Depois da cirurgia tem que mandar? Qualquer material que você retira de um paciente, qualquer cirurgia que você vai fazer, é mandatório que você mande para o anátomo patológico, para o patologista analisar. Então, o paciente que todo ano vai ao médico tem mioma, precisa... né? Fazer controle, não necessariamente tem que tirar. Certo. Mas precisa o médico olhar lá. O melhor tratamento, entre aspas, para um paciente que tem que fazer uma retirada desse mioma, hoje em dia, dependendo da localização e dependendo do caso, é a robótica. Doutor Francisco Lopes, muito obrigado. Volte mais vezes. Grande abraço. Agora eu vou te dar uma dica importante. Algumas universidades têm preço. A Unifil tem valor. Mais do que preço, valorizamos sua formação através de experiências e práticas reais, que impulsionam o seu futuro. Ingresse com a sua nota do Enem, histórico escolar, transferência externa ou segunda graduação.
e garanta a bolsa de 25% a 100% para todo o curso. Saiba mais em unifil.br. Unifil, você já decidiu. Boa noite para todos!